Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Clóvis Silva e eu quero te convidar para uma sessão de reflexão. E eu quero começar essa sessão de reflexão no livro dos Salmos. E eu quero te convidar para todos os dias acompanhar juntamente comigo esta reflexão. A reflexão será baseada só no livro dos Salmos, Salmo 1 até o último Salmo. E para hoje, iremos iniciar com o Salmo 1. Salmo 1, ele tem 6 versículos. Vamos ler. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui no livro dos Salmos é bastante claro e objetivo. Ele faz a distinção entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Para quem serve a Deus, ele chama de bem-aventurado. Para quem não serve a Deus, chama de ímpio. O ímpio, na verdade, ele é o oposto de quem é bem-aventurado. Porque o bem-aventurado, ele obedece à voz de Deus. E é claro que para ser bem-aventurado é preciso obedecer à voz de Deus, os seus ensinamentos, os seus preceitos, as suas leis. Por quê? Porque o ímpio, ele não obedece à voz de Deus. O ímpio, ele desfaz das coisas de Deus, zomba das coisas de Deus, blasfema contra as coisas espirituais, zomba da Bíblia, zomba das igrejas evangélicas cristãs. Na verdade, ele está sempre caçoando, está sempre zombando, rindo, está sempre desfazendo das coisas de Deus. Não crer na palavra de Deus, não crer nos milagres de Deus, não crer nas maravilhas de Deus. Já o bem-aventurado, o servo de Deus, que é chamado de bem-aventurado, ele acredita, ela acredita nas coisas de Deus, no poder, nas maravilhas, nos milagres de Deus. E por que ele acredita? Segundo aqui esse Salmo 1, o justo e o bem-aventurado, que já é abençoado, porque bem-aventurado quer dizer feliz, e abençoado, não tem como alguém ser abençoado ou bem-aventurado, abençoado por Deus, sem obedecer a Deus. Nós não podemos, como servo de Deus, como bem-aventurado, nos sujeitarmos ao ímpio. A gente não pode de maneira nenhuma seguir o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Nós precisamos viver uma vida diferenciada como filho de Deus, como servo de Deus, como aquele que leva na sua vida o nome de Cristo, o nome do Evangelho. É preciso que, para que tenhamos ou continuemos levando uma vida de abençoado, é preciso
seguir o que Deus está falando através aqui do salmista, no Salmo 1. Olha só o que acontece com aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque o seu prazer, o prazer desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, desse bem-aventurado, desse abençoado, está na lei do Senhor, está em meditar nela, na lei do Senhor, dia e noite. Então, quem faz isso, com certeza a sua vida será como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Sabe o que isso significa? Isso significa que as bênçãos de Deus, ela é manifestada em nossas vidas no seu devido tempo. Às vezes a gente se afoba, às vezes a gente se desespera, às vezes a gente se apavora, às vezes a gente se agonia, a gente fica impaciente. Mas na verdade as bênçãos de Deus, ele chega no momento certo, na hora certa. E aqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão diante do Senhor, aqueles que são chamados bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Sabe o que significa? Que a fé dele para com Deus nunca se acaba. Ele nunca vai deixar de acreditar em Deus. Ele nunca vai deixar de esperar em Deus, de crer em Deus. Ele sabe muito bem que o seu Deus está trabalhando para abençoar a sua vida. E no seu devido tempo, no dia certo, na hora certa, na semana certa, no mês certo, no ano certo, ele chega e nos entrega aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos desejosos, aquilo que nós estamos pedindo. É diferente do ímpio, né? Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Quem não está diante de Deus, quem não tem uma vida íntima com Deus, quem não segue a orientação de Deus, fica igual a palhas secas. Porque o ímpio leva uma vida sem expectativa, leva uma vida sem futuro. Ele não consegue enxergar o futuro, ele não tem esperança. Diferente do justo, daqueles que servem ao Senhor, daquele que é bem-aventurado. Quem é bem-aventurado, ele está ali sempre com a sua fé ativa. Por quê? Porque ele está enraizado, ela está enraizado em Cristo. Pois é, quem está fixo em Cristo, enraizado em Cristo, ele nunca morre, a sua esperança nunca se acaba. Ela está sempre esperando em Deus, acreditando em Deus, e Deus, no seu devido tempo, ele abençoa. O ímpio não tem esperança, o ímpio não tem expectativa, o ímpio, ele não tem fé. Ele vai ter fé em quê? A fé do ímpio é nele mesmo, ou quando não é nele, deposita sua confiança em outro ser humano, e aí é onde ele se frustra. É aí onde ele se decepciona, é onde ele vive uma vida de derrota. Quem vive com Deus leva uma vida de vitória. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero deixar essa palavra para você. Você que obedece os mandamentos do Senhor, você que obedece a palavra do Senhor,
Você que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, a sua vida e o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, você, minha amiga, você é igual uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Você prospera, você há de prosperar muito, você é abençoado. Deus tem muitas bênçãos para você, acredite. Eu quero terminar te dizendo: você é bem-aventurado, você é feliz, você é abençoado. Quem tem Deus tem tudo. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, hoje, amanhã e sempre. Curta as nossas mensagens, compartilhe, comente. Seja abençoado através dele e abençoe também outras pessoas que precisam de ouvir essa mensagem. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.